Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José de Cupertino, rogai por nós. Rogai por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Clara chegou aí também. Boa noite, Maria Clara. Oi, gente. Bom, então... Desculpa. Vamos! Ai, gente, Que isso, uma grande imagina! alegria, né, Thaís? Porque por Nossa! enquanto a gente estava tendo live com os professores, né? E agora com 2 alunas. Nossa, assim, muito uma honra pra gente, né? Fazer live com 2 alunas nossas. Então, primeiro a gente vai apresentar o nosso cursinho para quem está chegando aqui pela primeira vez e não conhece. Nós somos o pré-universitário São José de Cupertino, né? E nós somos, de fato, um pré-universitário. A gente, quando foi pensar no nome, a gente, de fato, não queria que fosse um pré-vestibular, igual todos os outros cursinhos, né? Porque a gente não quer apenas preparar para o vestibular. Não é só um pré-vestibular. É, de fato, um pré-universitário. A gente, de fato, prepara o pessoal para entrar na faculdade, mas a gente prepara o pessoal também para sobreviver à faculdade, né? Como passar por lá sem se deixar ser corrompido, sem cair nas ideologias dos professores, dos colegas. Então, a gente tem, né, além das matérias comuns curriculares, né, nós temos também aula de espiritualidade, venenos ideológicos. Nosso professor Eric Onezawa está aí com a gente. Temos aula de catequese com o grande Pedro Afonseca. Temos aula de discernimento vocacional. Então, nós temos diversas disciplinas, além das aulas bônus, que todo mês a gente lança uma aula, e sempre pensando nessas pessoas que vão entrar na universidade com essa preocupação, né? Sim, nós queremos que elas entrem, claro, mas esse não é o objetivo final. Esse é um dos nossos objetivos, mas não é o objetivo final. Um dos nossos objetivos também é, então, que eles entrem, passem por lá, mas a nossa meta final, né, como deve ser todos os católicos, é a salvação da alma. Então, a gente se preocupa com isso, né? Isso é uma das coisas que a gente, de fato, se preocupa. Então, esse é o nosso cursinho, né? Apresentando aí para o pessoal que não nos conhece. Então, hoje a gente resolveu fazer essa live aí especial, que é comemorando aí a véspera dos 100 dias. Não sei quem tem acompanhado os nossos stories. Todo dia a gente põe o Padre Paulo Ricardo sambando lá, falando quantos dias falta, ou se não, ele falando, vai estudar, né? E aí, amanhã, então, faltará 100 dias. E é importante a gente falar, né? O que fazer. Então, nós separamos aqui 7 tópicos, né? E aí, a gente trouxe aí como convidadas, eu estou aqui com a Luísa, professora de Geografia, do nosso pré-universitário. Ela que esteve comigo desde o início, esses dias, ela até me mandou um print da nossa conversa no WhatsApp. A primeira conversa que a gente teve falando sobre a ideia do cursinho foi em setembro do ano passado, vai fazer um ano que surgiu a primeira conversa de WhatsApp. E assim, é uma alegria para a gente ver que depois de menos de um ano a gente está aqui com aquela conversa que parecia uma conversa à toa, ela se tornou realidade. E nós temos alunos reais aqui entre a gente, para provar que esse sonho nosso, né, ele se realizou. E a gente está aqui com 2 alunas muito queridas nossas, que é a Milene e a Maria Clara, e elas também podem se apresentar um pouquinho, né, falar de onde que elas são, o que elas querem prestar de faculdade e tal. E aí depois cada uma vai falar sobre um tópico, né? A gente separou 7 tópicos, então, bem direto, assim, para a gente ajudar. O que fazer, de fato, nesses 100 dias. Tá joia? Então, vou passar a palavra para quê? Para Maria Clara, que ela que vai começar aqui falando o primeiro ponto, mas ela também pode se apresentar um pouquinho também pro pessoal. Vai lá, Maria Clara, boa noite, viu? Sim, gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, como a professora Thaís disse, meu nome é Maria Clara. Eu sou de Curvelo, Minas Gerais, fica quase pertinho de BH. E, bom, eu já estou no cursinho, né, do pré-universitário, já há quase 2 meses, né? Minha experiência tem sido muito boa com o cursinho, graças a Deus. E eu estou estudando para prestar
vestibular para medicina. E é isso. E minha idade, né? Eu tenho 18 anos também. Então, assim, me formei ano passado no ensino médio. E aí, Milene, se apresente aí para o povo de casa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milene, tenho 18 anos, também sou recém-formada. Está sendo uma experiência incrível cursar o pré-universitário São José de Cupertino, tem satisfazendo bastante as minhas expectativas. Tem sido um cursinho maravilhoso e eu estou estudando para prestar gastronomia, por enquanto. Depois que a Milene passar, a gente tem que marcar, né, um dia assim, com todos os professores irem para casa da Milene para ela cozinhar para a gente, né? Super a favor disso acontecer. Quem sabe, quem sabe. Ei, Luísa, prof, se apresente aí também, né? Vai que alguém não conhece a prof, Luísa. Sim, com certeza. Então, como a Thaís bem disse, né? Nós duas pensávamos e rezávamos, e não só pelo projeto, né? Mas por todos os alunos mesmo, muito nos alegra por estar certo. E exatamente isso. Como a gente está à distância, né? Como o cursinho ele é online, a gente quer se manter próximo dos nossos alunos, né? Então, é a intenção de fazer essas lives, é a intenção de alguma maneira, por rede social, a gente sempre estar perto dos nossos alunos, né? E ter essa intenção de ser um pré-universitário, ir para a universidade, mas ir além também, né? A gente quer o sumo bem para os nossos alunos, né? Então, hoje a gente pensou em trazer 7 dicas, certo? Então, e assim, para os nossos alunos também as dicas nos posts do Instagram mesmo, que a gente sempre tenta manter, né? E ter essa constância pela rede social para tentar dar. Luísa, travou aí? Travou aí, Lu? Só que os nossos alunos que estão aqui, todos os nossos alunos que estão em casa assistindo a gente, não só que passem na universidade, né? Mas que façam a universidade que querem. Travou? Voltou, Sim, e voltou é agora. muito. A Luísa, tá travando aí pra mim. Tá travando pra vocês Tá duas ou não? travando. Ah, tá Tá. travando. Tá travando aí, Lu. Dá uma desligada. Pode. Acho que a Maria Clara, se a Maria Clara quiser começar falando, que a gente pensou em 7 dicas, né? Sim. Sim, sim. Bom, o primeiro ponto, pessoal, que a gente pensou aqui a respeito desses 100 dias foi exatamente em tratar a respeito do edital, né? Que é um primeiro passo, exatamente porque não tem como você chegar na prova e chegar, quer dizer, ter como até tem, mas não é muito aconselhável que você chegue lá num terreno desconhecido, certo? Então, assim, para quem não conhece, acho que assim, todo mundo já ouviu falar sobre o Enem, mas às vezes já ouviu falar, mas às vezes não tentou se aprofundar para ver como a prova é composta, como que funciona, quantas horas de duração, enfim, todas essas informações um pouco mais peculiares. É interessante, então, porque isso vem tudo no edital. Fora o edital que é ali a fonte primária, né, do INEP de informação, vocês também podem encontrar esse auxílio, claro, em outros lugares também, né, perguntando para algum amigo próximo ou procurando até mesmo um vídeo explicativo no YouTube e tudo mais. Mas o fato é que é muito importante se saber o terreno que se está pisando. Então, dessa forma, vocês, obviamente, né, a partir do conhecimento da prova, vocês poderão agir mais certeiramente. Então, assim, é muito interessante isso porque você, por exemplo, entende quais são as áreas que você precisa se dedicar mais. No cursinho mesmo, a primeira aula, se não me engano, de matemática, né, com a professora Thais, ela mostra isso, que matemática é uma das matérias que tem as notas mais bem pontuadas por causa da TRI. Então, assim, você tem que entender o que é a TRI para você entender também isso. Então, isso é muito interessante. E também, a partir do conhecimento das normas, do funcionamento da prova, vocês também vão ter um plano mais claro de
onde vocês devem agir se a maior dificuldade é, por exemplo, em matemática, se a maior dificuldade é em redação, onde vocês devem se dedicar mais. Mas também não somente isso, mas também, como o título aqui que a gente está falando, né, que são dos 100 dias, exatamente também a respeito do tempo que se tem para agir. Isso também é muito importante, porque para quem tem 100 dias, não é a mesma coisa de um plano de estudos de alguém que tem 200 dias. Mas a gente vai abordar isso melhor aqui durante o vídeo, né? Mas, enfim, isso é o primeiro passo, sem dúvida. Eu quero fazer 2 comentários sobre esse negócio do edital. 2 histórias de pessoas próximas a mim. Real, isso não é mentira, não. Um menino que eu conheço, verdade isso. Não é brincadeira, não. Ele começou a prova fazendo a redação. Ele fez a redação inteirinha. Depois que ele terminou a redação, a moça fiscal chegou perto dele e falou assim, olha, você fez com a caneta errada, né? Tem que ser com a caneta preta. E aí ele pegou, ele ainda nem tinha começado a prova. E aí ele pegou e começou a passar a caneta por cima, a correta, de forma que não desse para ver a cor errada por baixo. E ele começou, assim, ó, quase um trabalho artístico, assim, de restauração de uma imagem do século XIX, fazendo, assim, minuciosamente para não mostrar a caneta errada por baixo. E aí, quando ele acabou, que ele conseguiu tampar tudo, que ele corrigiu a redação, faltava 30 minutos para acabar o horário, vocês acreditam? E aí, faltando 30 minutos, evidentemente não dava tempo de fazer a prova, ele pintou direto no gabarito, porque não dava tempo de abrir a prova. Menino conhecido meu. E depois um outro menino também conhecido meu, ele fez o tema da redação baseado... Vocês já viram que na capa do Enem tem um raio de uma frase motivacional, ou às vezes uma frase nem nada a ver, a lua... Eu lembro que ele fez um que falava não sei o que da lua, a lua brilha não sei do que. Ele viu aquela frase que fica na capa da prova, e aí ele pegou e fez a redação achando que aquilo era o tema. Ele fez a redação com aquilo. Então, assim, sabe? Às vezes a pessoa vai e estuda e não sei o quê. Então, assim, gente, a gente precisa conhecer ali o básico. Então, quer dizer que o menino nunca fez um simulado de redação do Enem, nunca na vida. Para ele não saber onde fica o tema, né? Não sabe que tem texto de apoio e tal. Então, assim, né? De fato, precisa conhecer, de fato. Né? E também, até conhecer o edital no sentido de quais documentos levar, né? Igual a Maria Clara tá falando, né? Saber como chegar lá. Então, assim, horário, o endereço, né? E assim, às vezes até olhar assim, ai, cai no aniversário da minha avó, não cai, sabe? Pra ter aquelas coisas assim. Você ter certeza que naquele final de semana você vai estar lá, você vai ter preparado, você avisar a família, né? Porque a gente vai falar um pouco isso, né? Mas existe uma preparação, sim, emocional, que é super necessária. É uma prova muito grande, é uma prova que vai te deixar nervoso, né? Nossa, com certeza. É muito valioso. Pode ser uma coisa que parece boba, mas é super necessário. Ver os documentos. Eu também conheço um aluno que não conseguiu fazer a prova porque levou a identidade xerocada, esqueceu. Sim, coisas que parecem pequenas, mas que a gente precisa prestar atenção, né? E que joga todo um esforço fora, né? Você se dedicou ali meses, por causa de uma caneta, você perde tudo. Não então, dá. eu tenho um aluno, ex-aluno particular meu, que ele tinha uma irmã gêmea. E aí ele viu o local de prova da irmã gêmea e pensou assim, nós somos gêmeos, óbvio que eles vão colocar a gente junto, né? Eles não vão separar gêmeos. E aí ele nem olhou o local de prova dele. Ele foi junto com a irmã sabia, ele foi junto com a irmã. Chegou lá, tinha o nome da irmã dele e não tinha o nome dele. Aí ele falou, mas a gente é gêmeo. Aí o cara falou, mas isso não tem nada a ver. Quando veio, era do outro lado, assim, da cidade, e não deu tempo dele chegar. Quando ele chegou, o portão já estava fechado. Então, assim, não, realmente, gente, isso é uma coisa que realmente precisa, né? Precisa. Então, vamos para o segundo ponto aí, ó. Segundo ponto, Milene vai falar. No nosso segundo ponto aqui, né? A gente escolheu falar sobre não desanimar. Buscar sempre manter a calma. Tem hora que a gente para e pensa assim, meu Deus, só faltam 100 dias. E agora? O que que eu faço? Por onde eu começo? Eu não estudei nada, e agora? Não vai só segurar na mão de Deus, não, porque nessas coisas Deus não vai ajudar, não. Você tem que fazer sua parte também. Então, a gente busca manter a calma.
né, 100 dias não são só 10 minutos, não são só 100 horas aqui. São 100 dias, você tem dias ainda para você estudar, para você buscar manter firme. Então, buscar manter a calma, buscar o auxílio do seu anjo da guarda, dos santos, buscar rezar sempre, pedir a Deus que te dê o dom, né, da sabedoria para você conseguir, de verdade, absorver as matérias, pelo menos as mais necessárias que são cobradas no Enem. Então, isso é muito importante, a gente manter a calma, porque o Enem muitas vezes cobra muito da gente por ser um exame que muitas pessoas vão lá fazer a prova, né? Então, cobra muito, a gente fica naquela expectativa. Então, é muito importante a gente realmente manter a calma nessas horas. Uma coisa é a gente também ser ordenado, né? A gente precisa, bom, faltando 100 dias, a gente precisa saber administrar o tempo, né? Ordenar o tempo, ordenar todas as coisas, ter o horário, né? Estabelecer uma rotina, de fato, né? De manhã eu vou fazer tal coisa, de tarde, ter um cronograma certinho, né? Porque isso ajuda a gente a não desesperar. Porque quando a gente vê muita coisa, tem muita coisa para estudar, muita coisa, a gente apavora tanto que aí, quando vê a gente não faz nada, porque a gente passou o dia apavorado. Aí a gente está lá estudando geografia, mas você fala assim, nossa, mas eu não fiz uma redação. Então, quer dizer, você está estudando geografia, mas sua cabeça não está na geografia, sua cabeça está longe. Então, acaba que você, como você está desorganizado, você não consegue prestar atenção no que você faz. Então, ajuda, né, muito a passar esse desespero, essa ansiedade, a ordenar a vida, né? Ter uma vida ordenada, um cronograma bem estabelecido, uma rotina bem definida, isso ajuda também, né? Bom, Isso, alguém quer falar Sim, alguma não coisa? adianta nada ter 100 dias e você querer estudar 24 horas por dia. Você não vai conseguir absorver o conteúdo da maneira correta, né? São 100 dias, mas você tem que saber que tem um horário para tudo. Se você não tiver um horário de descanso, você não vai conseguir absorver o conteúdo. Não adianta querer virar à Então, noite, né? Virar à madrugada, assim. Não adianta. Isso. Sim, inclusive, eu lembro que há um tempinho atrás aqui no cursinho tava postando, né, nos stories, assim, tá faltando tantos dias, ainda dá tempo? Aí vinha aquela enquete, né, tipo assim, já era, ainda dá tempo, aquelas coisas assim. E é engraçado que, assim, várias vezes tiveram esse tipo de brincadeirinha lá nos stories, e eu lembro que toda vez que eu via, eu pensava assim comigo, gente, sempre dá tempo. Só que você vai pensar assim, Maria Clara, mas sei lá, tá faltando uma semana, um mês pro Enem, e você tá querendo falar comigo que vai dar tempo? É claro, se você for comparar uma pessoa que está estudando, sei lá, né, há 6 meses, não é a mesma coisa de uma pessoa que está estudando há um mês. É claro que não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas o sentido que eu quero dizer de que sempre dá para começar é que sempre dá para recomeçar, no seguinte sentido, ainda que seja para você ver, olha, tá faltando um mês pro Enem e só agora que eu fui acordar, né? Vamos supor, só agora que eu fui perceber a cagada que eu fiz, que eu desperdicei o meu tempo, que eu fui preguiçoso. Mas isso é maravilhoso, porque você reconheceu isso um mês antes. Tudo bem que foi em cima da prova, mas você reconheceu e pode se propor naquele momento a recomeçar. Imediatamente. Então, assim, e dar o seu melhor naquela prova, ainda que você tenha um mês. E se vier a prova, né? Como é mais provável que venha um resultado de acordo com o tempo que você se dedicou, que foi pouco, mesmo assim, isso não é motivo. Isso é motivo justamente para ver assim, realmente, né? Pouco tempo não vai fazer milagre. Eu tenho que renovar essa minha decisão, né? E começar com determinada determinação e fazer as coisas até o fim e tudo mais. Então, assim, é nesse sentido de sempre é tempo de começar. E agora, com 100 dias, é um tempo muito propício, porque realmente 100 dias ainda dá para se fazer muita coisa, ainda dá para chegar lá com um estudo consistente, mas independente de quantos dias, sempre nós podemos recomeçar, né? Sempre podemos tomar vergonha na cara e começar a fazer as coisas com retidão. Sempre, sempre. Excelente, excelente. E vamos para o terceiro ponto, então? Nosso terceiro ponto, quem vai falar é a Maria Clara. Então vai lá, Maria. Bom, gente, o nosso terceiro ponto é não se comparar. E aí, vamos explicar um pouco a respeito disso. Bom, quando o comparar aqui, é claro, no sentido de se comparar com outros estudantes, né, que estão se preparando para vestibular também, que querem o mesmo curso que você, vão prestar o mesmo vestibular que você e tudo mais. Por que se não se comparar?
Também tem aquele lado assim, que você vê assim, nossa, mas eu não tenho que me avaliar? Sim, você tem que se avaliar. Mas essa comparação, ela tem que ser com aquela pessoa que você era há algum tempo atrás. Então, assim, você tem que se comparar de ver assim, olha, quem era a Maria Clara como estudante nesse caso, há um mês atrás, há um dia atrás, há uma semana atrás, eu mudei, quais foram os vícios que eu deixei para trás, quais são as virtudes que eu estou batalhando para poder adquirir e que, de fato, né, vão fazer diferença nos meus estudos. Você pensa, por exemplo, o que somos nós estudantes sem uma virtude, por exemplo, da fortaleza, sem, por exemplo, a virtude, né, da generosidade. Então, assim, tudo isso é necessário para os nossos estudos. É claro que é necessário também os meios materiais, né, o cursinho, o caderno, o lápis, mas, antes de mais nada, nós temos que ter esse espírito forte, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas, falando ainda sobre a comparação, eu gostaria de chamar a atenção aqui para um ponto, assim, muito importante que eu percebo. Porque, claro que todos nós somos suscetíveis, né, a passarmos por esses episódios de comparação, de ver assim, nossa, essa pessoa que está estudando tão mais que eu, essa pessoa que está tão melhor do que eu, essa pessoa que provavelmente vai passar e eu não. Tipo assim, essa pessoa, ela presta e eu não nos estudos. A gente tem essas inclinações que a gente tem que se observar. E daí pode surgir aquele pecado, né, chamado inveja, que é muito perigoso. Porque quando a gente vai ver esse comportamento das pessoas, a gente vê uma pessoa que é, no fim das contas, maior do que a gente em algumas virtudes, a gente tem essa tendência de olhar para aquela pessoa. Algumas pessoas, por exemplo, têm a inclinação de desprezá-las, né? De falar assim, mas isso que ela faz nem é tão bom assim. Então, assim, se você tem esse tipo de comportamento, se observar, se você é um tipo de pessoa, né, extremamente pessimista, tipo assim, tudo que a pessoa faz, você tá criticando, você tá rebaixando o que a pessoa tá fazendo, isso também tem a ver, tá ligado, né, com a inveja. A questão também de se entristecer pelas conquistas dos outros, né? Você vê a pessoa se dando bem e você fica triste por isso. Pior ainda é quando você começa a desejar o mal para essa pessoa, né? E a coisa tá ficando grave. Então, observar muito isso, porque a gente não chega lá nesse, vamos dizer assim, nesse pecado maior, porque nós nos descuidamos de outras coisas. Então, assim, a gente foi tropeçando de pedra em pedra até bater a cara no chão. Então, assim, de se observar antes. Por exemplo, e aí eu queria ser muito concreta, eu vou dar um exemplo muito claro. O Instagram, por exemplo, ele pode ser uma rede maravilhosa. Assim, eu aprendo muito por aqui. Nossa, como eu aprendo. Mas eu sei que se eu sair seguindo Deus e o mundo, todo tipo de pessoa, de todo tipo de fala, de todo tipo de moral, de conduta, eu sei que eu vou começar, além de ficar triste, desorientada, vou, como eu disse para vocês, né, cair no pecado da inveja. Então, assim, é importante você fazer esse exercício de ver quem é que você está seguindo. E assim, realmente, vai lá no seu seguindo do Instagram e olha lá quem é que você está seguindo, quem é uma pessoa que você tá lá vendo só porque, nossa, Ciclano tem uma vida tão melhor do que eu, Ciclano é assim, Ciclano é assado, Ciclano é bonito, Ciclano é rico. Mas, assim, o que que isso de fato está agregando para você? Então, assim, essa análise ela é muito importante. E o Instagram é uma dessas coisas, né? Claro. Mas, enfim, eu vou falar um pouco mais dessa luta ascética e um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que eu deixei bem claro os riscos da comparação. Então, por favor, se compare com você mesmo há um tempo atrás. E principalmente nessa questão do tempo que os alunos têm, né? São 100 anos, 100 anos, são 100 dias para o Enem. Então, assim, existe um tempo de preparação que é bom, né? Uma pressão boa aí para as pessoas se ajeitarem, né? Pensarem nos dias certos, né? Mas, ao mesmo tempo, comparar consigo mesmo foi o melhor conselho, assim, muito, muito bem pensado. E é uma frase que eu já vi, assim, que uma amiga minha sempre falava, assim, mais que antes e menos, mais que ontem e menos que amanhã, né? Então, que o hoje sempre seja um momento presente de se dar o melhor, né? De se esforçar. E, assim, contar com os professores, contar com todas as ajudas possíveis, né? E também fazer o possível, né? E não vos preocupeis com o amanhã. Acho que isso é um dos conselhos bons também. A preocupação, né? Você perde tanto tempo vendo que os outros estão estudando e você não tá fazendo por onde, né? Com certeza. Excelente, muito válido isso mesmo, né? Vamos para a nossa quarta dica com você, Milene. Bom, a nossa quarta dica é
você assistir às aulas com atenção. Não adianta nada você ficar preocupado com quantos dias faltam para chegar ao Enem e você não prestar atenção naquilo que você está estudando, naquilo que você está assistindo ali. Então é importante você manter a organização. Por mais que falta pouco tempo, é importante você manter a organização, manter o seu cronograma, caso você tenha. Se não tiver, é bom ter. E ter atenção naquilo que você está fazendo. É como uma frase que a Thaís uma vez me mostrou: faz o que deves e está no que fazes. É importante a gente estar naquilo que a gente está fazendo. Então, por isso que é importantíssimo prestar bastante atenção nas aulas, focar naquilo ali, buscar verdadeiramente absorver os conteúdos que estão sendo transmitidos ali para você. Maravilhoso, maravilhoso. E agora o quinto ponto, né? Que é sobre a importância da revisão, né, gente? Então, faltando aí 100 dias, a gente já tem que começar, então, a fazer a nossa revisão. E pensando justamente nisso, né, a gente fez um cronograma muito bacana, que é a primeira vez que a gente está divulgando, porque isso era uma coisa totalmente interna nossa, né? E a gente decidiu divulgar aqui qual vai ser o nosso cronograma agora até o Enem. Nós, uma vez por mês, vai ter algo assim diferente, né? Então, agora em agosto, a gente vai ter um aulão de matemática. Esse aulão de matemática já até foi divulgado. E agora me deu um surto aqui e eu vou lançar uma coisa até 23h59 de amanhã. Daqui a pouco eu vou falar. Vou lançar agora, me deu um negócio aqui, de promoção de 100 dias aqui. Daqui a pouco eu falo. Então, a gente vai fazer esse aulão de matemática. Eu esqueci o dia, eu acho que é 28 de agosto. Depois, em setembro, nós vamos ter uma programação especial também, que a Luísa vai falar o que vai ser em setembro. Depois, em outubro, nós vamos fazer um simulado, nosso primeiro simulado do Pré-Universitário São José de Cupertino. E depois, em novembro, nós vamos fazer outro aulão ao vivo no Meet com a Mariana. Acho que só a Mariana, não sei ainda. Mas um aulão de redação em português. Então, a gente escolheu esses 2 aulões, um de matemática e um de redação, para as vésperas, né? Mesmo assim, do Enem, justamente porque são as matérias mais importantes. Não querendo me gabar da matemática, mas é porque a matemática ela vale mais ponto do que as outras 3 provas, né? Então tem a redação, que ela é a mais importante de todas, e depois, em segundo lugar, vem a matemática. Então a gente reservou uma coisa mais especial de matemática e redação agora para esses finalmente aí. Então, agosto, o aulão de matemática, setembro, Luísa vai falar, outubro, nosso primeiro simulado, e depois, novembro, um aulão de redação / português aí, certo? E é isso, gente. E assim, façam simulados. Eu falo isso, falei isso. As meninas que eu dei mentoria, eu falei, gente, façam simulado. Gente, quando a gente entra lá no site do INEP, na nossa plataforma do Cupertino tem vários Enems. Mas assim, você não é nosso aluno? Não tem problema. Entra lá no site do INEP, tem tudo quanto é prova do Enem, todas. Não, eu entrei lá, eu fui procurar a minha prova que eu fiz em 2010, olha tanto que eu sou velho. Eu fui lá, procurei lá o Enem de 2010, vi minha prova aqui, o dia que eu tava postando lá no Cupertino. E aí, assim, gente, façam. Né? Não tem como. As questões, elas são muito parecidas, né? Tanto a gente treinar, a gente vai pegando o jeito do Enem. É engraçado, né? Eu mexo com isso faz muito tempo, sou professora faz 12 anos que eu sou professora, e às vezes eu olho uma questão assim, o aluno não fala nem de onde que é. Ô, Thaís, me ajuda aqui a resolver essa questão, tal, me mostra. Aí eu leio e falo, isso aqui é do Enem? Como é que você sabe? É a cara do Enem, você vê o jeito do Enem, você vai indo, você vai pegando, né? O padrãozão do Enem ali, certo? Então, isso é uma das coisas importantes, é um dos nossos pontos, é o nosso quinto ponto, então, é a revisão e principalmente o simulado, certo? Vamos então para o nosso 6º ponto, quem vai falar para a gente é a Maria Clara. Bom, gente, o nosso 6º ponto é a respeito do cuidado emocional e espiritual. Bom,
assim, para nós é até um pouco difícil separar aí as nossas emoções com aquilo que está ligado ao nosso espírito, porque é basicamente uma coisa, e assim, as medidas que eu vou aqui compartilhar com vocês, elas são muito, assim, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra de tão próxima que estão. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito legal para você poder, a respeito do cuidado emocional, mas vocês vão ver que tem relação com o espiritual, você ter contato, por exemplo, com a natureza. Aí você pensa assim, nossa, mas o que que isso tem a ver, né, com o meu relacionamento com Deus? Tem tudo a ver, né? Toda vez que a Luiz gente vê adorou a essa sua natureza. fala. Então, assim, a gente está, por exemplo, em contato com, indo, assim, quem tem a possibilidade, né, num parque, ou então até mesmo na sua casa, se você tem um jardim bonito ou algo assim, tudo isso pode ajudar muito, né? A beleza, ela realmente, ela acalma a nossa alma e também nos revela a face de Deus, né, que cria todas as coisas. Então, isso eu tô falando da questão do contato com a natureza, porque isso é uma das medidas que pode nos ajudar. Por exemplo, se você enfrenta, às vezes, episódios de estresse mais acentuado, né? Se você está num dia mais triste ou algo assim, tudo isso pode ajudar as suas emoções a se estabilizarem. Mas também tem também esse lado espiritual que a gente pode ver em todas as coisas criadas por Deus. Mas também não somente isso, né? Eu tô falando aqui do cuidado da natureza, mas também vamos lembrar também do nosso cuidado espiritual propriamente dito. E aqui eu tô falando especificamente das orações. Então, é, eu estava falando um dia desses a respeito da oração a São José antes de estudar, né? No nosso cursinho a gente faz a oração a São José de Cupertino antes de estudar, mas é claro, né? Isso não te impede de fazer a outra oração, que eu tô falando de São José, esposo da Virgem Maria mesmo. E aí, gente, então assim, eu tô dando só um exemplo, mas claro, você pode escolher outras orações. Pedir a intercessão, né, desses grandes santos para te ajudarem no estudo. A gente, às vezes, por exemplo, às vezes você tem uma facilidade muito grande para poder se distrair, né? Passa qualquer coisinha, você já se distrai. Pede a ajuda de um santo, né? Fala assim, olha, me ajuda, por favor, eu me distraio muito facilmente, me ajuda a me ater àquilo que mais importa. Tudo isso, os santos estão aí para isso, né? Para nos ajudar, não somente eles, mas também os nossos anjos da guarda, que ficam esperando a gente chamar eles todos os dias. E outra coisa também, né? A questão daqui da luta ascética especificamente, mas relacionada à questão das práticas de mortificação, isso é, assim, fundamental. Nossa, porque, vou dar um exemplo muito claro para você. Esse lugar aqui que eu tô falando com vocês, meu celular tá encostado na minha mesa de estudos, né? A cadeira que eu utilizo, não sei se vai dar pra ver, ela é uma cadeira de madeira, assim, daquelas duras mesmo, que eu resolvi não colocar o travesseiro atrás, justamente para poder ter essa alternativa. E eu não tô falando isso aqui pra vocês, né, me gabando, falando assim, nossa senhora, eu não sou pária para uma cadeira de madeira. Não é isso. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, tudo isso ajuda a gente, porque vai tirando aqueles mimos, né, que a gente gosta de se dar, que é de um travesseiro na cadeira, que é de um, sei lá, um agasalho quentinho, a gente não aguenta frio nenhum, a gente tá com fome, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar os estudos todos e ir lá comer, a gente não aguenta esperar um pouquinho. Enfim, todos esses tipos de regalias que a gente vai se dando e que nos atrapalham nos estudos, que é aquilo que eu tava falando um pouco mais cedo. As virtudes, elas são a base para a gente conseguir fazer esse estudo render. Então, assim, sem elas, não vai. E uma das coisas que nos ajudam a alcançar as virtudes são justamente as práticas de mortificação. E aí, vocês não precisam ficar pensando que são práticas cabulosas. Como eu disse para vocês, escolhe uma cadeira um pouco mais dura. Assim, você vai até acostumando e vai trocando por outras coisas que são simples, mas que vão te ajudando. Você tá com sede? Não bebe água naquele momento, né? Espera um pouquinho, espera 10 segundos para você tomar água. Isso vai te ajudar também a ficar mais forte. O seu espírito, né? Ficar mais forte. E, enfim, tem outras tantas medidas. Bom, outra coisa o que eu acho também muito importante aqui nessa situação do cuidado emocional e espiritual, o último ponto que eu vou falar, é a respeito também do convívio, né? Que eu ia abordar a respeito do seguinte. A gente sabe como que é essa rotina de estudos e tudo mais. Eu, por exemplo, que vou tentar para medicina, tem bastante coisa para se dedicar, mas eu sei que não adianta nada eu ficar o dia inteiro trancada no meu quarto estudando e não sair com a minha cara no sol nenhum dia, nem para dar um bom dia, para perguntar meus pais como eles estão, sentar com eles para poder almoçar,
saber como estão os meus amigos, enfim, eu sei que isso também não vai me levar a lugar nenhum. Então, assim, de ter sabedoria, não é de ficar o dia inteiro dentro do quarto, nem o dia inteiro fora. A questão é de você saber ponderar isso, porque a gente precisa dessas fontes de reabastecimento, né? Que são, por exemplo, essa questão do convívio saudável, a questão do contato com a natureza, a questão dos exercícios físicos. Enfim, tudo isso vai auxiliando, como eu disse para vocês, uma coisa está muito atrelada à outra. Então, assim, ajuda na nossa vida espiritual, mas na nossa vida humana mesmo, como um todo. Exatamente, Maria Clara, porque existe a temperança, né, de fazer o que precisa ser feito. E é igual o intuito do nosso cursinho, não é o vestibular, né? É uma universidade. Então, assim, não é algo assim, para o Enem. É para poder preparar vocês para algo além. Então, assim, não é, minha vida é isso aqui. Não, a vida de vocês vai além de estudar, de fazer a prova, faz parte, né? Mas existem outras mil coisas a se fazer, né? Existem as prioridades, né? Então, assim, igual a Maria Clara falou bem certamente, né? Existe essa prioridade nos estudos, mas também da família, do convívio, né? E ter a temperança de saber o que fazer no momento certo, né? Então, realmente, faz o que deves e está no que fazes. Então, se é para ler um livro, um outro livro de literatura, né? Então, que esteja ali, né? Que não fique pensando em outras coisas. Se é para fazer aquele exercício de matemática que está muito difícil, né? Então, que faça, que peça a nossa ajuda, né? Nós, professores, estamos à disposição, estamos disponíveis, né? E, para além, né, pedir a ajuda da intercessão dos santos, do nosso anjo da guarda. E aí eu vou entrar agora no nosso último e sétimo ponto, né? Que é pedir ajuda de São José de Cupertino, colar em São José de Cupertino. Não só no santo, mas também no nosso cursinho, né? No nosso pré-universitário. Então eu trouxe uma fotinho aqui para todo mundo ver, né? São José de Cupertino, todo mundo ter a devoção, né? Porque a escolha que a gente teve, né? Com São José de Cupertino, eu e Thaís, não é só porque ele é padroeiro dos estudantes, porque existem outros santos que o são também. Mas São José de Cupertino é padroeiro dos estudantes em dificuldade. Então, assim, mais perfeito impossível, né? A gente sabe que é um momento complicado, é um momento complexo, né? Nossas duas alunas aqui, 18 anos, saindo da escola, indo para a faculdade, todo esse processo, ele é muito desgastante emocionalmente, né? Então, pedir a intercessão de São José de Cupertino, né? Ele também que teve as suas dificuldades no estudo, e o cursinho também, que é pela intercessão dele, que a gente está aqui, então cola com a gente, né? Nossos alunos todos, quem mais quiser entrar no cursinho, né? A gente tem as nossas aulas no Hotmart. Então, se alguém falou, nossa, 100 dias, vambora. Dá para assinar o cursinho ainda, dá para entrar com a gente ainda, dá tempo. Exatamente o que as meninas falaram várias vezes, dá tempo ainda, né? Então, assim, tem as aulas lá, já tivemos aulões ao vivo, né? Mas vamos ter mais, tudo está gravado, está tudo disponível, né? Para o aluno mesmo fazer o cronograma dele, né? Tem a individualidade dele, tem a autonomia de estudar sozinho, né? Mas nunca só, né? Então, pedir a intercessão de São José de Cupertino. E a novidade de setembro é que a gente vai fazer uma novena a São José de Cupertino, né? Esse nosso padroeiro tão especial. Então, vamos ter a história do nosso padroeiro, vamos ter a novena também, para que a gente possa se preparar e contar com todos os meios possíveis e fazer a melhor prova que puder ser feita, né? Muito bom, muito bom. Outra coisa assim, que eu gostaria de acrescentar, é muito importante o pessoal busque os sacramentos, né? É importante isso porque eu fico muito triste de ver que às vezes acontece o contrário. A pessoa vai chegando perto do vestibular, quanto mais perto vai chegando, não, bicho, não vai ter como ir na missa porque eu tenho que estudar, não vai. E aí a pessoa, ao invés dela se aproximar da fonte de todo conhecimento, da fonte da sabedoria, ela começa a se afastar, fala, não tem vestibular, eu preciso estudar, não vou na missa não. E ela vai cada vez se afastando mais, né? Então, assim, gente, é importante que vocês mantenham, né, a frequência dos sacramentos, a confissão, comunhão, aquele videozinho do Padre Paulo Ricardo, né? Confissão, comunhão, confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar. Mas é o que a gente tem que fazer, né? É importante isso, né? A gente contar, lógico, né, com a graça de Deus, mas, como a Milene falou também, a gente fazer a nossa parte, né? Eu participo do movimento da Mãe Rainha e tem uma frase que é nada sem vós, nada sem nós, né? Então, assim, tudo depende de mim, tudo depende de Deus, né? É isso, né? Eu contar
sempre eu fazer a minha parte e eu fazer o esforço, mas também sempre contar com a graça de Deus. E para terminar, me deu um surto que não foi nada combinado. Faltando 100 dias amanhã, eu vou fazer o seguinte para beneficiar o pessoal aí que ainda não é nosso aluno. Então, eu vou fazer assim, ó, amanhã, né, vai faltar 100 dias, até 23h59, quem mandar mensagem no direct do Instagram, que aqueles que não são nossos alunos, manda mensagem no direct do Instagram, só até amanhã, isso, em 23h59. Vou permitir vocês de participarem do meu aulão que eu vou dar de matemática, meu aulão, que se eu não estiver enganado é 28 de agosto, eu acho que é isso mesmo. Então, manda lá. Obrigada pela pessoa me avisando que dia que é o meu aluno, obrigada. Então, eu vou deixar o pessoal que não é meu aluno aqui participar. E tem mais. Quem mandar mensagem no direct também até amanhã, 23h59, eu vou também, porque eu tenho dado mentoria pro pessoal, organizar plano de estudo e tal. E aí eu vou marcar um meet individual com a pessoa que me chamar lá no direct. E aí eu vou ajudar essa pessoa a organizar a vida. Eu vou ajudar o Rafael, né? Nosso Rafael, professor de Química, sem vergonha. Tá precisando de uma mentoria para organizar seus horários, Rafael? Então a gente vou fazer um meet aí com o pessoal para ajudar, né? A organizar os estudos, falar um pouquinho também sobre essa frase aí, que tanto a Luísa quanto a Milene citaram, que está no que fazes, né? O que é, gente? A frase, eu falo... Faz o que deve. Faz o que Faz o deve, que deve, está no que faz. Isso, exatamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Na mentoria eu falo, com as meninas que eu fiz mentoria eu falei. Então, quem quiser ajuda nisso, organização de cronograma de estudo, até amanhã, 23h59, eu vou fazer isso aí pro pessoal que não é aluno do nosso pré-universitário. Tá joia, pessoal? Aí, ó, professor Rafael, o senhor já faz se eu parte do fosse cursinho, não você, pode ter acesso a essas promoções. Não. Vocês acham, gente? Professor Rafael merece isso? Que isso? Gente, mas ó, é alegria demais, né, Luísa? Muito bom, Nossa, gente. muito bom ter os alunos aqui, né? Vamos chamar outros alunos, se Deus quiser, para poder falar Não, mais do e que cursinho. povo Eu também. cabeça, né? Os alunos bons, né? Nossa, assim, coisa diferente. É um negócio diferenciado, assim, né? Você vê, quando a gente começou com esse cursinho, foi um negócio, assim, muito fora de base, porque eu não conhecia a Luísa. Eu não conhecia a Luísa. A gente começou a conversar e tal. Foi até por motivos muito engraçados que eu cheguei para conversar com ela. E a gente começou a conversar. Ela falou que ela era professora, eu também sou. E a gente foi chamando. E aí ela, eu conheço o Diego de história, eu conheço a Dani. E aí eu tinha conversado com o Pedro Fonseca, eu também nem conhecia o Pedro Fonseca, mas já tinha conversado com ele uma vez. Chamei, um foi chamando o outro. Então, assim, o negócio foi indo. E, assim, depois, quando a gente foi, de fato, conhecer os professores, assim, a gente viu o tanto que a gente estava alinhado. Que se a gente tivesse, né, escolhido, assim, falado assim, olha, a gente quer um professor assim, 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 não tinha dado tão certo igual deu, né? Então, assim, todos os professores nossos, assim, são bem católicos, assim mesmo, e o tanto que a gente fica feliz de ver a família que formou mesmo ali entre os professores, né? Igual Rafael aí e tal, já virou um irmão muito querido. Então, assim, e entre os alunos também, essa comunicação é muito gostoso, isso, né? Muito bom. Infelizmente não dá para ser presencial, porque cada um aqui de um canto do país, assim, né? Mas o tanto que é bom saber que mesmo pela distância, mesmo, né, a gente tem professor lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a Jennifer que chegou aí agora, que é lá da Bahia. Então, mesmo a gente tendo professores assim tão distantes, a gente, né, conseguiu, né, essa união de verdade, né? É igual aquela frase. A gente vai se reunir por causa que a Milena vai fazer gastronomia, então, assim, a reunião vai ser com um jantar feito por ela. Aguardem. Sim, exatamente, tem isso. Para o pré-universitário antes que essa janta ocorra e você não participe. Exatamente isso. Não, é aquela frase de Santo Tomás de Aquino que ele fala assim que
amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, né? E a gente vê claramente assim, que é isso, né? É o que nos une, né? Esse ideal de buscar a santidade, de buscar a salvação, é o que nos une, né? Então isso é uma coisa fantástica, assim, né? Não, gostou demais, gente. Muito bom mesmo. Queria agradecer muito, mas muito mesmo, as meninas aí. Agradecer a Luísa, né, que tá sempre aí. Eu tenho umas ideias loucas, ela tá sempre aí comprando as minhas ideias loucas. Então, graças a Deus, tá dando muito certo. Se Deus quiser, vai dar muitos bons frutos. Até hoje eu fui à missa, eu tava na missa aqui agora há pouco, antes da live, e na comunhão eu ofereci pelos alunos. Eu sempre ofereço. Eu não sei se os alunos sabem, a gente já falou isso uma vez, mas em janeiro desse ano, antes da gente iniciar as nossas aulas, a gente combinou de todos os professores consagrarem os alunos a Nossa Senhora. Então, antes da gente começar as aulas, né, antes da gente a gente não tinha ainda nenhum aluno, mas todos os professores, a gente combinou que era o dia 1º de janeiro, que é o dia de Maria, Mãe de Deus, né, uma solenidade de Nossa Senhora. A gente combinou que todos os professores iam fazer a consagração, iam consagrar o cursinho, e todos os futuros alunos que nós tivéssemos, né, a Nossa Senhora. Então, vocês aí já estão consagradas, né? Já desde janeiro aí já rezamos por vocês. E com certeza foi Deus que colocou vocês aí na nossa vida, né? Muito obrigada por tudo, viu, gente? E estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite e que Deus abençoe e recompense a generosidade de vocês todos. Amém, amém. Eu que agradeço também pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Por mais que estou um pouco nervosa, mas Deus abençoe muito o cursinho, que ele cresça e alcance cada dia mais pessoas, porque é realmente um cursinho maravilhoso e eu recomendo muito. Então, que Deus abençoe e Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Amém. Muito obrigada mesmo, né? A gente fica tão feliz de ver que... E assim, já aconteceu isso comigo aqui em BH, né? Uma menina me parar e falar, nossa, tá fazendo cursinho e tal. E eu acho que nada paga isso para um professor, né? A alegria de ver um aluno grato. E assim, com certeza a aprovação também é um objetivo, né? Então a gente está muito rezando pela aprovação de cada um, né? E assim, querendo que para além da aprovação, né? Que nossos alunos se preparem, que vale a pena a preparação, né? Mais do que só o objetivo, o caminho também, né? Então, mais um agradecimento aí, né? Já foram 4. Mas a gratidão, né? Que tá dentro de cada coração, que nos impulsiona, né? A estudar, a contar umas com as outras aqui. E todos os alunos estão, sim, junto conosco, né? E aguardamos vocês em todas essas programações, né? Em todos esses aulões, na novena São José de Cupertino. E até o Enem, né? Até. E eu queria terminar com uma frase, né? Que é assim, Santa Teresa d'Ávila, ela fala assim, é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, é bom que seja difícil essa preparação para a faculdade, é bom isso. É bom para a alma de vocês. É bom isso, né? Porque da mesma forma que vocês estão enfrentando esse caminho árduo e difícil e sacrificante e tiveram que abrir mão de muitas coisas, né? Às vezes você teve que abrir mão de um passeio para estudar, às vezes você teve que abrir mão, sei lá, de dormir até mais tarde para poder estudar, você teve que abrir mão, sei lá, de ir numa festa para você poder estudar. Todas essas vezes que você teve que abrir mão, né, para poder estudar, olhando ali para aquele objetivo ali, né, que é entrar na faculdade, isso também já é uma baita, né, é uma analogia com o que é a nossa vida mesmo, né? Porque a nossa vida é isso. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas para que a gente possa, né, chegar ao nosso fim último, que é a nossa salvação. Quantas coisas assim que às vezes parece ser gostoso, divertimentos que parecem ser bons, mas a gente fala, poxa, isso vai ser prejudicial à salvação da minha alma, eu preciso abrir mão disso. Então, assim, é bom, porque essa preparação que vocês estão fazendo, né, isso é muito uma analogia com a preparação para a caminhada do céu, né? A porta é estreita e ela sempre vai ser estreita, né? Independente. Vocês estão aí ralando para entrar na faculdade, é difícil, mas depois eu falo, vai ser pior. A hora que entrar lá, vai ter que ralar para conseguir sobreviver na faculdade.
vai ter que ralar para ter um emprego. Tudo vai ser muito difícil e sacrificante, né? E é bom que seja assim. É bom, né? Até eu estava lendo sobre isso esses dias, né? Que quando Adão e Eva, né, eles cometem o pecado original, que Deus vai lá e ele fala, né? Comerás com o suor do teu rosto e tal, né? Aquele castigo que ele deu. E não foi algo aleatório. Deus não é um pai vingativo que emburrou e falou, então tá, então agora vocês vão ter que trabalhar e se vira para conseguir o pão de vocês. Não foi uma coisa aleatória. Por quê? Porque ele sabia que o pecado original ele causou aquela desordem. A desordem ali, né? Então ele sabia que o trabalho, o sacrifício, o ter que trabalhar para comer, aquilo é o remédio, é o antídoto, é a vacina contra, né? Essa desordem causada pelo pecado original. Então todo sacrifício é válido, né? Todo sacrifício ele nos ajuda, é antídoto para a gente vencer essa desordem que a gente tem, esse pecado, né? Do pecado original, que a gente tem essa marca, né? Então é bom, né? É justo que muito custe o que muito vale. Gente, então é isso. Muito bom. Vamos. A Dani chegou aí também, né? A gente vai fazer aquela pose pro print? Nossa, tem que ter, lógico que tem. Então vamos fazer uma pose aí pro print, né? Eu tiro o print aqui e depois a gente reza uma Ave Maria também. Tá bom. Pelo nosso cursinho, pelos nossos alunos. Vamos lá, galera. Cara bonita aí. Vamos lá pro print. Aê. Certo. Povo, então vamos lá, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos pedir por todos os nossos alunos, todos os nossos professores, toda a equipe de professores, tem vários professores aí, a Dani chegou aí também. Então, rezar, né, por toda a nossa equipe, por todos os nossos alunos e pedindo por essa preparação aí de 100 dias, né, que falta, para que Deus dê força e constância para cada um de vocês, para cada um de vocês. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, agora pecadores, e na hora de nossa morte. agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José de Cupertino, rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Até! Tchau. Muito bom. Tchau.